Então, até aproveitando essa questão de contexto, a gente está falando, né? Pensando agora só um panoramão meio macroeconômico, o que você está vendo aí? Já que o investidor ele tende a olhar mais para esses indicadores padronizados, assim, como é que você acha que qual seria uma explicação simples para ele sobre como é que a taxa de juros básica, a Selic, influencia, por exemplo, o investimento dele, onde que a inflação entra, como é que... E melhor, e vendo a realidade hoje, como é que você acha que o Brasil está caminhando? Qual que é a perspectiva macroeconômica e como é que isso impacta o mercado de family office? Tá. Acho que a primeira coisa aqui é que a gente costuma dizer para os clientes, ou vem dizendo para os clientes há talvez 12, 18 meses, hoje você não é bem pago para tomar risco no Brasil. Quando você olha um título público te pagando inflação mais 6,40, o que mais vai te dar inflação? O que vai te dar mais do que inflação 6,40? Sem risco. Uhum. Né? Vamos fazer uma conta bem simples. Eu não sou um cara de valuation, não sei fazer valuation de empresa. Né? Quanto que tem que estar a bolsa daqui a 5 anos para bater a inflação mais 5? Mais 6,40, perdão. Ou, vamos pensar o seguinte, um pré-fixado para 2030, eu não gosto muito do pré-fixado, porque às vezes a inflação no Brasil surpreende, mas está quase 12%, ou até mais um pouco, 12%. Faz o composto da bolsa, 130 mil, 12% ao ano, lá em 2030, vê quanto tem que estar. É uma montanha que ela tem que escalar, né? Muito grande. Né? Então, isso quer dizer que a bolsa está barata, isso que você está querendo dizer? Não, acho que a bolsa vai ficar sem... Enquanto o juro de 5 anos for 12% ao ano, vai ser muito difícil a bolsa andar. Tá. E as pessoas foram muito machucadas nos últimos 2 anos, né? Com bolsa, multimercado. A bolsa está nesse 120, 125, 130, faz o quê? 2 anos. Sim. Né? E o CDI lá comendo chão, né? Uhum. 10, 12, 10. Né? Então, no cenário brasileiro hoje, muito difícil você pensar numa alternativa melhor do que uma boa carteira de renda fixa. Né? E acho que o que aconteceu com o crédito privado explica muito isso. Né? Os spreads de todo mundo foi fazer crédito privado, os spreads de crédito privado foram para as mínimas históricas. Assim, o Itaú tem uns estudos muito bons sobre isso. Sim. O quanto o spread comprimiu. Que provavelmente vai ser o próximo... Porque tem muita oferta agora de crédito privado. Tem muita demanda, né? Perdão, demanda de crédito privado. Sim. Exatamente. As pessoas elas topam dar um crédito para uma empresa a CDI mais meio, sem nem saber qual é a empresa, por 0,5%. Só porque visualmente ela está dando 10 CDI. Ela está ganhando um pouquinho mais. Entendeu? Acho que isso vai ser um problema em algum momento. Porque já é risco de liquidez, né? Vai que a empresa não paga, não repaga isso. Assim, a gente lá na Vita tem um cenário que eu acho que pode acontecer do juro cair e o crédito privado não cair, porque aí é só os spreads voltarem para o que era antes. Tá. Né? Então hoje, sim, basicamente você com títulos públicos aqui no Brasil, você está bem pago. Não que as carteiras são 100% isso, obviamente. Né? A gente tem produtos, você pode ir para um crédito estruturado, que é uma área que ainda é muito pouco explorada no Brasil, né? Fundos de special situations, um pouquinho de private equity, um pouco de bolsa, tem que ter um pouquinho de bolsa, sei lá. A gente é muito pouca bolsa. A nossa posição de bolsa é 2% no Brasil. Lá fora é maior. Tá. E lá fora, basicamente a mesma coisa em outra escala. Né? Você recebe 5% ao ano para esperar ver o que vai acontecer na bolsa americana, que está super esticada. Uhum. Nossas carteiras lá fora elas são 80% renda fixa. A gente se deu muito bem, né? Porque a gente achava que esse juro de 10 anos ia vir lá do 4,80 para 3 e pouco. Veio, voltou um pouco, apanhamos. Mas assim, hoje uma carteira lá fora de 85% de renda fixa está 6,5%, 7% para cima. Entendeu? E os teus investidores, eles não perguntam sobre a liquidez, enfim, a segurança ainda do Fed da vida, que está imprimindo dinheiro, que está com guerra para tudo que é canto e custo... Não, eles perguntam, mas um trade de renda fixa, ele tende a ser defensivo, né? Então, assim... Não, o risco de inflação lá fora do governo ficar mais pressionado ali para repagar esse... Então, o que a gente fez foi trazer a carteira para um período mais curto agora. Porque se a inflação... E tentar pós-fixar um pedaço, né? Do portfólio lá fora. Porque se a inflação subir, né? Você vai ter... Você tá bem... protegido.
E então, bom, falando de juros e inflação, tem alguma outra variável macroeconômica? Não sabe, por exemplo, câmbio, por exemplo. Como é que isso influencia o trabalho de um family office aqui no Brasil? O trabalho do family office no câmbio é uma coisa muito interessante, né? Porque o cliente ele sempre quer mandar dinheiro quando o dólar sobe. Uhum. E quando o dólar cai e o family office aconselha o cliente a mandar dinheiro para fora, o cliente acha que vai cair mais, né? Mas hoje a gente está numa situação que é interessante, né? Se você olhar o juro, o que a gente chama de juro forward, né? Ou seja, os 5 anos ou 10 anos do Brasil contra os Estados Unidos, tem um gap de quase 8%. Né? É mesmo? Isso, teoricamente, se o Brasil for solvente, eu acredito que o Brasil é solvente, não tem problema. A dívida do Brasil é interna, né? Então não teria tanto problema. Deveria trazer mais dinheiro para cá e o dólar deveria minimamente ceder. Não é isso que está acontecendo. Porque o headline, as notícias ainda não são muito boas, fiscais, etc. Mas na hora que isso aí der uma acalmada, teoricamente você teria o famoso carry trade lá, que todo mundo fala, sim. Que é pegar dinheiro nos Estados Unidos e trazer para o Brasil, né? Com o cupom cambial do jeito que está. Uhum. Então, assim, o que a gente tem falado para os clientes é não manda agora, é que cada caso é um caso, né? Você já tem 30% do seu patrimônio lá fora, é o que a gente combinou, então segura. Tá. Se não tem nada, começa a mandar. Vamos... Tá. A gente gosta de trabalhar com estratégia. Então, você vai mandar $500 mil, durante 5 meses você vai mandar $100 mil por mês. Vai dar certo, no final vai dar certo. Tá. Tem mês que você vai mandar pior, tem mês que você vai mandar melhor, mas daqui 20 anos não vai fazer a menor diferença. Certo. Entendeu? É legal colocar isso em perspectiva, né? O que isso significa daqui 20 anos, né? Nada. Tá. Algum outro ponto macro que você acha que vale a pena destacar aqui? Eu acho que, sim, sempre tem o tema da eleição americana, né? Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Assim, se você pensar que o Trump, ele é um cara mais pró-dólar, pró-fronteira. Tirar a grana da Ucrânia. Tudo bem, você pode pensar que o dólar vai se fortalecer, né? Mas no final das contas, os dois candidatos têm uma proposta de ou corte de impostos ou mais gastos, que teoricamente para os Estados Unidos está numa situação fiscal interessante, né? Para ser usar um termo mais genérico, né? Uhum. Não é bom para os 30 anos, né? Para o juro de 30 anos dos Estados Unidos. Né? A trajetória da dívida americana é um pouco preocupante. Aí os dois candidatos têm uma proposta um pouco na mesma linha, né? Ou seja, uma proposta ruim fiscalmente. Seja por corte de imposto, seja, enfim. Então, é muito difícil saber o que vai acontecer na eleição americana. Na última eleição do Trump, ninguém acertou. Todo mundo achou que a eleição do Trump ia ser uma porcaria e o S&P subiu demais, né? Aliás, subiu no primeiro dia. Bateu o limite de queda na madrugada e aí fechou na alta. Né? O fato do Elon Musk estar do lado do Trump agora, você acha que isso deu uma agitada no pessoal lá? Não sei. Assim, porque é um popstar, né? Mas é que eu acho que eu fui num evento que o Trump falou, né, a convite do BTG, a gente foi lá num evento. É bem interessante, assim, um discurso muito de trazer de volta o nosso trabalho, imigração, né? É um discurso ultra... É o famoso Make America Great Again, né? Mas assim... MAGA, né? É o MAGA. E tem um público enorme para isso. Né? Se está certo ou errado, não sei, mas tem um público enorme para isso. Muita gente. Bom, tem 49,9% da população americana que apoia isso. Né? Sim. Agora, se você parar para pensar, né, que é uma das coisas que eu assim, não entendo, mas quero estudar um pouco isso, tem alguma coisa estrutural acontecendo nos Estados Unidos, que talvez eles estão drenando todos os empregos de capital intelectual alto do mundo. Porque a economia cresce, a inflação cai e o emprego não mexe, né? Quando você fala drenando, você está querendo dizer estão perdendo? Não, estão drenando. Estão puxando. Eles, puxando. Ah, puxando, tá. Exatamente. Então o cara se forma na Europa, vai trabalhar lá. Assim, os Estados Unidos tem uma política de visto para você fazer o college lá e ficar lá trabalhando, que é uma coisa...
o visto para gênio lá, que chama o famoso visto para gênio. Mas que no final abrange bastante gente, né? Então, assim, a hora que você olha a imigração de capital intelectual forte para os Estados Unidos hoje é um protagonista da economia mundial, assim, mas da mesma forma que a gente teve o gap de ricos e pobres, teve o gap dos Estados Unidos com o resto do mundo, né? E talvez a China, mas a China é um país muito difícil. Assim, as pessoas não querem trabalhar na China, porque é uma ditadura, né? Então, assim, todo mundo que é bom quer trabalhar nos Estados Unidos. E aí vira um ciclo, né? Porque daí o cara vai estar lá, produz mais, o cara, entendeu? Assim, a quantidade de inovação que tem nos Estados Unidos, né? Você pega o Texas sozinho é a 7ª maior economia do mundo. Sim. Uma coisa bizarra, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa estrutural acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei o que é. Nunca consegui entender isso. Gostaria muito de estudar e aprender isso. Mas a verdade é que os Estados Unidos está ficando cada vez maior, né? E o resto do mundo cada vez pior, né? Me chame de cacique nuvem negra ainda, mas eu penso o seguinte, concordo plenamente. Mas não podemos esquecer que a China tá com a mão ali, com a garra do dragão em cima de uma ilhota que fabrica 90% dos microchips. Sim, esse é um problema. Tomou, fechou, de volta para a idade da pedra em 2 semanas, cara. Assim, como é que equaciona? Porque muito dessa inovação que você está falando é inteligência artificial, é robô, é chip, é coisa do gênero, né? Uma vez eu li em algum lugar que eu não vou lembrar a fonte, que é uma dificuldade enorme você montar uma fábrica de semicondutor, porque ela demora 4 ou 5 anos para ficar pronta, e quando ela fica pronta ela está meio obsoleta já. Então, eu acho que os Estados Unidos deve estar, obviamente, começando a fazer algum movimento para ter o seu próprio parque de semicondutor, mas sim, de fato, a gente está um pouco dependente da 4 empresas, 3 que estão no mesmo lugar lá. Sim.